Paulo também trata nesta carta de assuntos importantes, como a expiação substitutiva, a missão da igreja e a natureza da nova aliança. Conceitos importantes que ele trata com a igreja de Corinto, que ele trata em defesa do seu apostolado, que ele trata com a verdade em relação a esta igreja que tinha N problemas e muitas dificuldades espirituais, mesmo tendo todos os dons do Espírito. A partir do capítulo de número 10, nós vamos ter uma mudança abrupta de informação, de intensidade, de palavra. Conforme o capítulo de número 11, verso 22. Os homens que se opuseram ao apóstolo Paulo, os homens que condenaram o seu apostolado, e eles afirmavam ser apóstolos de Cristo, estavam enganando a igreja, e estavam trazendo contenda, divisão, e estavam trazendo um evangelho que Paulo não havia proclamado. Eram homens arrogantes, tirânicos, presunçosos. O apóstolo Paulo, ele enfrenta as acusações desses falsos fundamentalistas, desses homens imorais, desses homens que pregam o evangelho que não tem o Cristo crucificado. O evangelho do ego, o evangelho do achismo, o evangelho do eu posso, o evangelho do tudo tu pode em detrimento de qualquer realidade espiritual. Era isso que eles pregavam e era isso que Paulo combatia. E a credibilidade de Paulo estava sendo atacada pela verdade que tinha na sua alma e daquilo que ele pregava à igreja de Corinto. Eles estavam atacando a espiritualidade de Paulo. Eles estavam atacando a autoridade de Paulo. Mas Paulo tinha as suas armas em Cristo Jesus. E as armas de Paulo eram legítimas. E a autoridade de Paulo era consistente. E a sua fala era legítima. Não havia engano naquilo que Paulo pregava. Não havia inverdades ou mentiras naquilo que Paulo ministrava. E quando nós olhamos para o capítulo 10, verso de número 3, Paulo vai tratar a respeito de uma batalha, de uma guerra militar, não segundo a carne, não segundo seus pensamentos ou ideologias. Paulo lutava uma batalha espiritual, na exposição do evangelho, para que as pessoas se rendessem a Cristo. E nessa exposição não havia fábulas, nessa exposição não havia engenhosidade humana, nessa exposição não havia sabedoria mundana, nessa exposição não havia metodologia inteligente. Nessa exposição havia a simplicidade do evangelho. Nessa exposição havia o Cristo crucificado, ressuscitado, assunto aos céus e que vai voltar para buscar a sua igreja. Se nós formos tratar a respeito das coisas espirituais com armas humanas, nossas armas serão impotentes. Nossas armas não terão função alguma, porque nesta batalha as armas elas são espirituais. Estas armas elas tratam a respeito do ensino que nos traz maturidade como os cristãos. Estas armas tratam a respeito do nosso crescimento espiritual em Cristo Jesus. Estas armas tratam a respeito de uma batalha espiritual contra o inferno. E essas armas não são humanas. Essas armas não têm calibre. Essas armas não têm um poder humano, mas ela tem estritamente um poder espiritual. De entrar na intimidade do homem. De entrar na libertação que vai promover salvação a alguém. Estas armas são poderosas em Deus. E a partir do verso 4, eu quero me deter apenas nesse verso. Paulo vai falar a respeito de uma milícia. Paulo vai tratar a respeito de uma guerra. E a ideia de milícia na vida cristã é muito viva no Novo Testamento. Paulo fala muito a respeito de batalha. E a ideia de milícia é arte ou prática de guerra propriamente dita. Não tem nada a ver com a milícia do Rio de Janeiro. É uma milícia espiritual.
é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual, é um enfrentamento espiritual. E Paulo ele fala a respeito de alguns textos desta batalha contra as fortalezas do diabo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18, Paulo ensinando a Timóteo, advertindo a Timóteo, instruindo a Timóteo, vai dizer: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate, milita, milícia, firmado nelas o bom combate, a boa milícia, a boa batalha, mantendo fé e boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. 2 Timóteo, capítulo 2, 3, 4, Paulo convida a Timóteo a participar dos seus sofrimentos como um bom soldado de Cristo, que não vai se acovardar diante das batalhas e guerras espirituais, que não vai voltar atrás, Renato, diante dos enfrentamentos contra o nosso adversário, contra o nosso inimigo. E ele vai dizer a Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que o selecionou para a batalha. Soldado bom é soldado que enfrenta as pelejas. Soldado bom é soldado que vai para o enfrentamento espiritual. Soldado bom não é aquele que é dito como desertor. Soldado bom não é aquele que foge. Soldado bom é aquele que vai para a peleja, não é aquele que se esconde. Soldado bom é quando vier o enfrentamento, ele está firmado na rocha, com as armas espirituais sobre a sua alma e o seu coração, pronto para qualquer peleja contra o nosso adversário. A nossa lição hoje de manhã tratou sobre 3 assuntos importantes: os inimigos da vida do cristão na sua caminhada de fé. Quais são esses 3 inimigos? O diabo, a carne e o mundo. Nós batalhamos contra o diabo, nosso adversário, tido como acusador, enganador, entre tantos outros adjetivos que é dado a ele. Nós batalhamos contra a nossa carne, sarx no grego, e batalhamos contra os desejos, impulsos, vontades, e batalhamos também contra o mundo. O mundo não pode fazer parte da nossa vida. Quem se constitui amigo do mundo é declaradamente inimigo de Deus. Não há convívio entre Deus e o mundo. Se aqueles que estão no mundo e continuam no mundo não se arrependem dos seus pecados, continuam na prática do pecado, continuam sendo amigos do mundo, tais são exclusivamente inimigos de Deus, declarado. Mesmo Jesus sendo amor, ele tem inimigos, pessoas que não se rendem a Cristo, pessoas que não se rendem a Jesus. Mesmo Jesus sendo amor, haverá muitas pessoas que vão arder no lago de fogo. Mesmo Jesus sendo justo, haverá muitas pessoas, porque não se rende a Jesus, não se rende ao senhorio de Jesus, não se rende aos mandamentos da sua palavra. Mesmo assim, arderão no lago de fogo. Nós temos 3 inimigos declarados. E Paulo fala que a nossa batalha, as nossas milícias não são carnais. Se nós batalharmos com a carne, seremos derrotados. Se nós trabalharmos com o nosso eu, seremos derrotados. As nossas armas não são humanas, não são naturais, mas sim espirituais. E qual é o objetivo destas armas? Destruir fortalezas. E essas fortalezas, elas podem ser demolidas somente com armas espirituais, empunhada por cristãos piedosos, isto é, por cristãos verdadeiramente espiritual.
Jesus venceu a tentação no deserto com palavra, batalhando contra o diabo e vencendo a tentação no deserto. Jesus venceu o diabo com escritura, com Bíblia, não foi com força humana, não foi de forma natural, mas sim espiritual, que Jesus venceu as tentações que Satanás apresentava para ele, uma por uma. Se tu és filho de Deus, olha a audácia do diabo. Se tu és filho de Deus, capítulo 4 de Mateus, capítulo 3, Jesus tinha sido batizado por João. E de repente no batismo de Jesus, Jesus saindo das águas, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, voando sobre o Cristo. E uma voz do alto céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Satanás, no capítulo 4, tentou colocar dúvida na filiação de Jesus. Se tu és Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ora, Jesus tem certeza daquilo que ele é. Foi declarado no capítulo 3 que ele é o Filho de Deus. Jesus declarou o seu prazer, ou Deus declarou o seu prazer em Jesus. Só que Satanás colocou, ou tentou expressar dúvida ao coração de Jesus. Se tu és. Quantas vezes Satanás tenta colocar dúvida no nosso coração? Será que você é filho de Deus? Será que realmente o teu nome está escrito no livro da vida? Será que realmente você serve a Deus? Será que realmente você fez uma aliança com o Senhor? Ele tenta colocar dúvidas, batalhas espirituais, guerras que você trava na sua mente. E a dúvida muitas vezes toma conta do coração de alguns, e alguns naufragam na fé. Se tem uma coisa que você não pode ter dúvida, é que você é filho de Deus. Se tem uma coisa que você não pode ter dúvida na alma, no coração, é que você é filho, foi comprado, foi eleito, recebeu sangue, remissão de pecados, justificação. E você não merecia absolutamente nada disso. O que eu merecia, pastor? Ou o que nós merecíamos? Condenação eterna. Mas Jesus, com sangue, com graça, nos livrou da condenação e nos deu a oportunidade de sermos salvos por Ele, e escreveu o nosso nome no livro da vida. E aí começam as batalhas. Tem alguns que aceitam a Jesus e eles dizem: parece que está mais difícil agora. Claro, antes o diabo fazia os teus caprichos para depois te dar uma rasteira. Agora você luta contra o seu adversário que estava ao seu lado. Você luta contra um opositor. É por isso que se torna mais difícil. Servir a Deus não é fácil, é para soldado valente. Servir a Deus é para quem tem coragem de dizer: eu vou até o fim. Aí você entra nas batalhas, nas guerras, nas pelejas, nos enfrentamentos, nos ataques do diabo, nos ataques contra o seu lar, contra a sua família, contra a sua vida. Mas essas fortalezas, elas são vencidas pelo poder da palavra. E aonde essas fortalezas, elas agem? Na mente. Diz os antigos que mente vazia é oficina do diabo. Essas fortalezas, elas agem na mente. O verso 5, Paulo vai falar a respeito de sofisma, anulando em nós sofisma. Ora, as nossas batalhas, ou a milícia que nós batalhamos, elas não são carnais, mas são espirituais em Deus, para destruir fortalezas em nós. Sofisma, o que é sofisma? Palavra bonita, né? Pensamento, ideia,
Sofisma são filosofias, especulações. Falsas religiões são fortalezas ideológicas a qual os seres humanos estão envolvidos como muros por esses pensamentos que vêm. Pensamentos de desistir, pensamentos de fraqueza, pensamentos que vêm para nós pecar, pensamentos que vêm para a gente sair da verdade, sair do foco. Convites para você participar de algumas coisinhas que faz bem para o corpo, mas destrói a alma. Convites que vão batalhar na nossa mente, porque vão relembrar o passado tenebroso que eu tinha. E daí alguns que se encontram fracos, vão atrás, pensamento fraco, ideia fraca, e se submete a esses pensamentos. Só que quando esses pensamentos vierem, esses convites chegarem, é seu dever, por meio da palavra de Deus, repreendê-los. Eu não vou me submeter ao que a minha mente quer. A minha mente quer pecar, eu não quero pecar. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero viver em santidade. A mente diz, vai lá, fornica. Vai lá, adultera. Vai lá, come feito um glutão. Nós falamos sobre isso hoje. Vai lá, entorta o caneco. Cervejada, entorta o caneco. Faz bem para você. Convites. Vamos lá participar. É coisa boa. E de repente você está enredado por isso. Você se submeteu aos teus pensamentos. A tua mente te venceu. A tua mente está te levando à destruição. E é por isso que Paulo fala que estes sofismas, estes pensamentos são anulados pelo poder da palavra de Deus. Repare que toda ação de pensamentos e de ideias que divergem das Escrituras é para trazer a nós uma separação de Deus. Quantas pessoas que estão aqui hoje que não conseguem vencer as suas próprias batalhas? Quantas pessoas que estão aqui hoje participando do culto que se enveredam? Quantos jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, que deixam ser dominados pelo diabo? Ser tentado não é pecado, e você vai ser. Ceder que é pecado. E a gente pensa que pecado é só adultério e fornicação. Não. A ideia é essa. A gente mata o cara que adulterou, sendo que para nós não, esse aí está morto, não tem mais como esse camarada aí se arrepender e ter uma vida transformada. Não, esse fornicário aí. Só que a gente não tem a mesma atitude com o glutão, que come com a boca e com os olhos. A irmã Fátima falou isso hoje. Ele está satisfeito, só que ele é tão glutão que ele come uns 10 pratos, sendo que com o primeiro prato ele já estava satisfeito. O camarada que tinha problemas com álcool, de repente está tomando uma taça de vinho. Ou o irmão convida o outro para ir na sua casa, e de repente não sabe que aquele que está indo na sua casa, que se tornou seu amigo, era um alcoólatra, porque ele não revelou a vida dele. E de repente ele abre uma garrafa de vinho na mesa e começa a tentar o irmão, porque o irmão não vai querer tomar só um copo.
Tem coisas que nós precisamos dizer não. Mas não faz mal, pastor. Mas pode fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou deixar que essas coisas me dominem. Eu vou dominar. Porque se eu ser dominado por essas coisas, eu me destruo e levo a minha família a uma destruição. Você precisa vencer as suas batalhas. Você precisa dizer não. Você precisa se posicionar. Eu não vou errar, eu não vou pecar. Mesmo que o pecado chegue, mesmo que a natureza esteja aí, propensa a você ceder, mas no ato de fé, nessa batalha que você enfrenta, não vou pecar, não vou me corromper, não vou pegar aquilo que não é meu, não vou mexer nesse dinheiro, não vou roubar a empresa, não vou enganar o patrão. Nós enfrentamos batalhas, às vezes tão pequenas, que a gente pensa que não tem muita importância. Aprenda a batalhar, aprenda a lutar, aprenda a vencer, aprenda a dizer não. O não às vezes não é fácil dizer, mas é libertador. Porque às vezes aquela pessoa só estava ao seu lado por aquilo que você podia oferecer. E quando você diz não, ela recebe um baque. E Deus te liberta dessa amizade que está te levando para o fundo do poço. Não era teu amigo. Não era teu parceiro. Era alguém que estava tentando te levar para o abismo, para o poço. E quando você disse não, essa pessoa virou as costas. Fique tranquilo, Deus te livrou. Não fique preocupado, meu Deus, eu perdi meu amigo, e agora? Deus te livrou. Ei querida, esse teu namorado aí, que está tentando burlar, atravessar, e de repente você diz, não, esse namoro não é de Deus, então nós vamos terminar. E de repente você começa a receber ataques. Ei, Deus te livrou, porque lá na frente você ia sofrer. Aprenda a batalhar. As armas não são carnais. Vai buscar na fonte. Vai se equipar com as armas espirituais para vencer estas fortalezas. E quem conhece a verdade que liberta, vence essas batalhas, vence essas guerras, vence essas lutas. Quem sabe nesta noite eu estou pregando para alguém que perdeu uma guerra, mas que está aqui com o coração arrebentado, mas que está aqui com o coração que nem de Davi. Pequei contra o Senhor, e somente contra ti eu pequei. Alguém que não está terceirizando a culpa, irmão Reginaldo, mas que está batendo no peito e dizendo, eu errei, eu pequei, eu perdi nesta batalha, mas Senhor, me ajude a voltar para ela, me ajude a enfrentar esta batalha e não perder mais, me ajude a vencer estas guerras. E Paulo no capítulo 5, versos 5 e 6 afirma que a obediência ao Senhor nos leva a vida de submissão. Em desobediência você não vence absolutamente nada. Você não é medido por Deus pelo culto que você participa, pela santidade que você tenta exalar aqui dentro. Você é medido por Deus da porta para fora, por aquilo que você é nesse mundo. Aqui nós enxergamos muitas pessoas, e eu não consigo adentrar a intimidade da sua alma e nem do seu coração para saber como é que você está, mas Deus sabe. A medida de Deus é diferente da nossa. Olhando aqui, todos perfeitos, santos, mas Deus nos conhece dentro, fora. E a medida de Deus é sobre aquilo que você é depois que você sai daqui. Como é que você tem vencido as batalhas?
seu adversário continua sendo o diabo e vai ser até o final da sua vida. Como é que você vence ele? Como é que eu venço as guerras, as lutas? Como é que eu venço as tentações? Como eu aprendo a falar não, quando alguém quer me submeter a errar, a falhar e a pecar? Como é que eu venço, pastor? Eu tento, e olha que eu luto, mas quando eu vejo, caí. Quando eu vejo, pequei. Quando eu vejo, perdi a batalha. Quando eu vejo, me entreguei na guerra. Quando eu vejo, sou frouxo. Como é que eu faço? Não tem segredo. Não tem segredo. Não tem um plano aqui do Pablo Marçal para você vencer. Não tem aqui um leque de informações dizendo isso. Não tem segredo. Então o que é, pastor? Ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, dissolução. Mas, isso aqui é imperativo, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu venço? Sendo cheio do Espírito Santo e guardando a palavra no... O que Davi fez? Escondi a tua para não pecar contra ti. Não tem segredo, é exercício. É ser cheio hoje, irmão Luciano, mas vai chegar o amanhã. Amanhã é outro dia. Amanhã eu vou para o trabalho. Tem toda uma semana pela frente. Não é vir ao culto e falar uma montoeira de línguas e rodopiar no poder. E olha que eu gosto. Sou pentecostal, gosto do mistério. Mas não é isso. Amanhã é segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta. Você não pode estar no culto todos os dias. Então como é que eu faço? Eu vou ser cheio hoje. Amanhã eu vou buscar a Deus para ser cheio de novo. Terça-feira eu vou buscar a Deus para ser cheio de novo. Quarta-feira eu vou buscar a Deus para ser cheio de novo. E assim vai até Jesus voltar. Eu vou ler Bíblia hoje, eu vou ler amanhã, e vou ler depois, eu vou me alimentar da palavra de Deus. Eu vou armazenar essa palavra no meu coração, porque quanto mais escritura eu tiver na minha alma, menos espaço para o diabo eu dou. Então não tem segredo, pastor, para vencer Satanás. Eu pensei que tinha. Eu pensei que o Senhor ia revelar os segredos ocultos para vencer essas batalhas. Não tem. É palavra, é ser cheio do Espírito, é orar, é buscar a Deus em todo o tempo. Vai ter momentos que você vai chegar em casa cansado, e daí dobra o joelho, e o sono vem, não vem? Não seja mentiroso que você já orou dormindo, ou já dormiu orando, melhor dizendo. Quando você viu era 5 horas da manhã e você estava dormindo de joelho. Mas é orar em todo o tempo. Você não precisa dobrar o seu joelho lá no seu ambiente de trabalho, levantar as suas mãos para os céus. Ó Deus poderoso, estou aqui no meu local de trabalho com esses endemoniados. Não. Mas você pode orar em espírito, focado em Deus. Eu estou trabalhando, estou sendo exemplo no meu trabalho, mas eu estou focado em Deus. Estou focado na palavra. A minha mente não sai de Cristo e nem da sua palavra. Quem se submete a Deus, quem se submete ao seu Espírito, quem se submete à palavra, vence as fortalezas do diabo. Vence Satanás. Você não vai vencer estas batalhas ou essas fortalezas com os seus achismos, com as suas verdades, com a sua força, com o seu entendimento, conhecimento.
Você não vai vencer estas fortalezas com as suas estratégias humanas, com a sua sabedoria. Mas você vai vencer estas fortalezas espirituais na submissão a Deus, na submissão à palavra de Deus, na submissão ao Espírito Santo, sendo cheio dele. Você vence essas fortalezas que não são destruídas por você, são destruídas pelo poder de Deus. Quer vencer as batalhas? Quer vencer as guerras? Quer vencer as pelejas? Quer vencer o diabo que tem tentado? Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio de Deus. Conta uma história de uma irmã numa cidade, é um testemunho. E esta irmã era conhecida pela sua vida de oração, de busca. E tinha na cidade um bruxo muito conhecido. E ele soube que esta mulher estava passando por necessidade. E esse bruxo era extremamente rico. Convocou seus capangas, disse para eles: vão ao mercado, lota essa caminhoneta de donativos, de comida, lota. Compra o que for necessário, quero essa caminhoneta lotada, entrega lá na casa dela. Se ela perguntar quem foi que mandou, diga para ela que foi o diabo. Os capangas obedeceram, foram no mercado, lotaram a caminhoneta, chegaram na casa da irmã. E a irmã estava orando, bateram na porta, ela atendeu. Os filhos estavam em casa, pequenos. E de repente um desses capangas disse para ela: a gente veio trazer uma compra para a senhora. É, meu filho, então pode descarregar. E eles iam descarregando e a mulher nada de perguntar. E eles iam descarregando e nada dela perguntar. A velha era crente. Até que um deles ficou indignado, porque queria que ela perguntasse aquilo que o patrão mandou perguntar. E daí um deles disse para a senhora: a senhora não quer saber quem mandou essas compras? Ela gritou em alta voz, cheia do Espírito Santo: quando Deus quer, até o diabo tem que obedecer. Crente cheio do Espírito Santo vence batalhas. Crente cheio do Espírito Santo vence guerras. Crente cheio do Espírito Santo não cede à tentação. Crente cheio do Espírito Santo está firmado em Deus. Pode vir o diabo, mas quando o diabo chegar, vai ser repreendido na autoridade do nome de Jesus, porque maior é aquele que está conosco, maior é o nosso Deus, maior é aquele que está conosco. Fique de pé por bondade. Vença as tuas guerras. Vença as tuas batalhas, sendo cheio do Espírito Santo, sendo submisso à palavra de Deus, obedecendo a verdade. E olha que vai ter mais guerras por aí. Você vai enfrentar muitas batalhas. Vai ter gente para tentar tirar a tua paz, tua alegria. Vai ter vizinho, vai ter parente que vai lhe tirar do sério. O que você vai fazer? Vai pegar um porrete e vai bater nele? Vai pegar um martelo e vai jogar no parente? Seu condenado, sai daqui. Não. Você não vai vencer esta batalha com estas armas. Você vai vencer estas batalhas com as armas que Deus te concede. É capacete, é sandálias, é escudo, é espada. Aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Mateus, para nós usarmos contra o nosso adversário, contra Satanás.
Satanás, meu irmão, ele já está condenado ao lago de fogo. Então o máximo de pessoas que ele conseguir levar, ele vai tentar levar. Mas eu não. Eu não. Eu estou firmado na rocha. Eu vou vencer as minhas batalhas. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o terremoto, a casa pode balançar, mas esta casa não vai ruir, porque esta casa tem estrutura, tem edificação, tem base, e a base desta casa não é a sabedoria, não é o meu conhecimento, não é o meu poder, não é a minha força. A base desta casa, a edificação desta casa é Jesus, que está na nossa alma, que está na nossa vida, que está no nosso coração. Por isso a pergunta nesta noite: há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus? Quem sabe você precisa vencer as batalhas, mas você não tem Jesus no barco. Você não tem Jesus lhe conduzindo. Mas Jesus quer te ajudar como general a você vencer as suas batalhas. Temos alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja fazer uma aliança com Deus e dizer para Deus: a partir de hoje, Tu vais ser o general das minhas batalhas, o general das minhas guerras. E a partir de hoje eu não vou mais perder, eu não vou mais ser um derrotado. A partir de hoje eu vou ser um vencedor em Cristo Jesus. Temos alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, que deseja fazer uma aliança com Deus? Não temos? Então eu vou orar por você. Não vou convidar você a vir à frente. Você sabe as pelejas que você enfrenta. Você sabe as tentações que você passa. Você sabe as lutas que tentam te enveredar para o mal. Alguns que estão aqui sabem que já foram derrotados e estão aqui na capa da gaita. É o gaúcho que diz na capa da gaita? É? Estão na capa da gaita. O último suspiro, mas você está aqui para receber de Deus renovo. Você está aqui para receber de Deus fôlego, para que você consiga vencer as tuas batalhas, estas guerras que aprisionam a tua mente, que enfraquecem a tua alma, que colocam dúvidas no seu coração. Mas nesta noite o Senhor quer pelejar por ti. É aquilo que o Senhor disse a Josafá: fique tranquilo, vou pelejar por ti. Nesta peleja tu só vai ficar vigilante, porque eu vou pelejar a tua causa. Vou pelejar a tua batalha. Vou pelejar a tua guerra. Vou pelejar os desafios que estão vindo por aí, para tentar te oprimir, para tentar te derrotar, para tentar te ver na lona. Mas eu vou te dar punhos espirituais, luvas de poder, para você nocautear o diabo, nocautear a tentação, nocautear o pecado e não ceder mais. Fecha os teus olhos onde você está. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer ao Senhor Jesus: eu sou frágil, eu sou fraco, eu não consigo. Mas diga para Ele: mas eu preciso vencer as pelejas. Eu preciso vencer estas guerras. Eu preciso vencer essas tentações. Eu preciso vencer este mal que está tentando me destruir, me arruinar, que está tentando destruir a minha casa, a minha família, meu ministério, que está tentando destruir, Senhor meu Pai, os negócios. Dê aos teus filhos que aqui estão, Senhor, poder. Dê aos teus filhos que aqui estão nesta noite graça, armas espirituais para vencer as fortalezas do diabo, para vencer as fortalezas que trabalham na mente, para vencer as dúvidas, as incertezas, as barganhas do diabo, para vencer a atração do pecado, a atração do mal. Fortalece este povo que aqui está, os obreiros, os chefes de família, as irmãs. Que a nossa palavra, Senhor meu Pai, seja: eu não vou ceder,
Como um soldado eu vou batalhar até o fim. Eu não vou desistir, eu vou até o final. E eu serei vitorioso. E eu serei vencedor. Porque em Ti, Senhor, nós já somos mais do que vencedores. Porque eu tenho por certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estas guerras e fortalezas não vão nos destruir, mas nós sairemos vitoriosos, porque sobre nós tem a mente de Cristo. Sobre a nós repousa a Tua mente, sobre o nosso coração, sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma está o Teu Espírito. Somos morada, somos templo, e o Teu Espírito que habita em nós nos ajuda nas nossas fraquezas, para que com a força do Senhor nós resistamos às tentações, resistamos ao diabo e sairemos vitoriosos de todas as batalhas, pelejas, enfrentamentos. Fortalece a Tua igreja, Jesus. Fortalece esse irmão frágil, fraco. Fortalece, Senhor, esse Teu filho que hoje pensou em parar, desistir. A dúvida veio ao seu coração, mas ele diz, ele está saindo daqui sabendo que as batalhas, as guerras, a milícia, os enfrentamentos não são carnais, mas são espirituais. E nós destruiremos as fortalezas em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.